Vamos fazer uma oração para nós darmos início nessa escola bíblica. Depois os jovens estarão indo com o Cris, tendo a mesma aula que nós, mas em sala separada. Pode soltar aí, tá clarinha? Duda. Paz é o que nós pedimos a Ti, Senhor. A Tua paz. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por nosso levantar, pelo Teu cuidado conosco, a Tua segurança em nosso lar. Ó Deus, notícias de tantas tragédias têm chegado, Senhor, mas nós encontramos paz em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Ó Pai maravilhoso, em nome de Cristo, que o Senhor dê paz a essa família, Senhor, a qual nós recebemos a notícia da amiga da Graça, Senhor, essa família enlutada. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide e console o coração dela. Pai, nós oramos por essa escola bíblica nessa manhã, oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos a Ti a Tua graça sobre nós. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, nós estamos na terceira aula desse tema, a cruz e o paradoxo da autoestima. Então todos os irmãos já estão aí participando, né? Então não preciso repetir que nós não estamos descartando aqui nenhum tipo de atendimento psicológico, mas estamos estudando à luz da Bíblia. Apenas dando uma relembrada, a primeira aula nós fizemos uma introdução, né, sobre o que é autoestima. A segunda aula nós falamos sobre essa difícil compreensão, porque apenas nessa visão bíblica, teológica, que nós tratamos a autoestima como também o pecado, sobre a queda do homem, né? E também essa prática do pecado. Então nós vimos aqui alguns exemplos, principalmente nos Salmos de Davi, como o pecado o acometia de perder a sua dignidade e o seu valor. E também afetava de forma física ele, né? Ele disse que enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos se definhavam. Quer dizer, a saúde dele física também era atingida. E também a sua saúde emocional. Ele fala, dá-me a alegria novamente, né? Tratando então como o pecado trazendo essa tristeza. Por quê? Porque atingiu o seu valor. E quando nós falamos de autoestima, nós falamos dessa busca por dignidade e valor também, né? É isso que as pessoas buscam. Então, na aula 2, nós falamos um pouco sobre isso, sobre construir essa autoestima saudável. Eu estou fazendo em aulas, depois que a gente terminar, talvez eu vou mandar tudo que eu digitei, material, aí eu mando para quem participou da escola bíblica para ter em mãos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, a idolatria do eu e a busca do outro, né? O que é o outro? O outro é aquilo na onde nós buscamos encontrar a nossa dignidade e o nosso valor, ou seja, buscamos reconstruir a nossa autoestima. Então, tudo aquilo que nós buscamos reconstruir a nossa autoestima, nós estamos em busca do outro, certo? Então, esse outro, nós vamos ver aqui na aula, pode ser outra pessoa, pode ser o seu cônjuge, pode ser em alguém, mas pode ser também em coisas. Então, nós buscamos em outro para que nós possamos reconstruir a nossa autoestima, né? E aí, por isso que nós chamamos esse título de
a idolatria do eu. Para isso, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus deu alguns mandamentos ali, né, para Moisés, para se dirigir ao povo. E um desses mandamentos é: não tenham outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim, certo? Então eles estavam saindo de uma cultura egípcia, onde os egípcios tinham diversos deuses. Além dos egípcios, existiam os cananeus, vários outros povos, assim como o antigo povo de Abraão também, o pai era idólatra. E aí Deus agora dá uma série de mandamentos a Moisés, para Moisés se dirigir ao povo, e num desses mandamentos é: não tenha outros deuses além de mim, certo? Então, o que é idolatria? O que é ter outro Deus? Os irmãos bem sabem que outro Deus, ou seja, não precisa ser aquela imagem mais, certo? Não precisa ser... vocês se lembram bem, acho que talvez, aqui nós estamos nos mais experientes, daquela vez que aquele pastor chutou aquela imagem, né? Quem lembra? Se esse fosse o problema, né? Hoje é difícil, no meio evangélico, falar de idolatria de imagem. Mas, na verdade, existem deuses que a gente não consegue chutar. Porque, às vezes, é deuses invisíveis. Né? Pode ser eu mesmo. Pode ser o outro, e assim se vai. Então, sendo assim, é que tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um Deus. Né? Um Deus com D minúsculo. Então, nessa análise, nós vamos ver o outro é um espelho e ponto de referência para a construção do eu. Então, por exemplo, eu tenho outra pessoa, como minha referência, e eu chego até a ponto de idolatrar aquela pessoa. Aquela pessoa começa a reconstruir o meu eu, porque ele se torna uma imagem. E eu vou construindo a minha identidade em cima daquela outra pessoa, certo? Ou pode ser em outra coisa. Então, essa relação com o outro influencia a forma como nós nos percebemos. O outro é uma expressão que pode significar outra pessoa, si mesmo, certo? Ou um grupo de valores, representações e sentidos. Então, a idolatria é a resposta humana da ausência de sentido de coisas. Então, a gente busca por esse significado. A gente busca por sentido na vida, e aí a gente busca, nessa busca de sentido na vida, nós começamos agora a buscar essa resposta em coisas ou em outra pessoa, certo? Então, o que é isso? A idolatria é a perda da transcendência. O que é a transcendência que às vezes nós falamos? É a perda dessa divindade superior ao mundo material. Então, nós deixamos as coisas do céu, deixamos os valores do céu, deixamos Deus, deixamos os princípios de Deus e começamos, então, a reconstruir a nossa identidade, o nosso eu em coisas terrenas. Entendeu? Então, vamos lá. Os ídolos representam o que é falso. Por que falso? Porque, na verdade, ele nunca vai nos dar sentido. Ele nunca vai nos dar significado de vida. E os ídolos destroem e matam. O poder e a presença da idolatria, eles estão completamente inseridos na autoestima segundo a cultura de hoje. A idolatria está sempre relacionada ao que o ídolo oferece. Então, o que um ídolo pode oferecer? Ele pode oferecer segurança, certo? Então, se a pessoa precisa de segurança, ele pode recorrer a dinheiro, ele pode recorrer à segurança profissional de forma acadêmica, estudando, fazendo faculdade, que não tem nada de errado nisso.
mas a sua segurança está nisso. Pode te oferecer sucesso, profissão, né? Pode te oferecer felicidade, pode te oferecer realização e poder. Então as pessoas constroem um ídolo para si em busca dessas coisas. É por isso que muitas vezes a gente diz que você pode ser crente e, na verdade, ter outros deuses. Porque a sua busca por todas essas coisas pode não estar em Deus, pode estar em coisas. E quando sua busca por sucesso, felicidade, fama, sentido de vida, significado de vida, todas essas coisas, quando não está em Deus, é porque você está idolatrando alguma coisa. Então, na verdade, você não precisa chutar a imagem lá. Quer dizer que no meio mesmo evangélico, às vezes, tem muita gente cheia de deuses e que não é o Deus verdadeiro, certo? Isso não está inteiramente ligado à autoestima que nós ouvimos falar hoje? Não é assim que eles oferecem? Para você ter uma autoestima boa, você tem que ter segurança, você tem que ter sucesso. A autoestima está ligada totalmente a uma felicidade. Porém, não é essa felicidade bíblica. Ô, Vanessa, vai vir mais gente? O último encosta lá para nós. Não é essa felicidade bíblica, certo? A felicidade bíblica não. A felicidade... Marcelo, encosta para nós, fazendo favor. A felicidade bíblica não é em coisas, certo? Vamos lá. Existiu um filólogo, né, crítico, que chamava Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E ele escreveu vários textos criticando a religião, criticando a moral, a cultura, a filosofia, a ciência. Ele exibia uma certa sabedoria. Então, ele era mais famoso por sua crítica à religião, e em especial o cristianismo. E às vezes nós não temos ideia, mas na escola, diariamente, semanalmente, as nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes são influenciados por Nietzsche. Totalmente anti-religião e principalmente anti-cristianismo. Isso, do 6º ao 9º ano, esses 4 anos de bombardeio de ensinamento de Nietzsche. E é por isso que a gente sempre diz aqui, você precisa trazer seu filho para a escola bíblica, você precisa trazer seu filho para o culto de domingo à noite, porque 5 dias contra 1h30, pensa bem, por semana, né? E eles são bombardeados por toda a ideologia de Nietzsche. E o pensamento mais conhecido de Nietzsche era a morte de Deus. Ou seja, lembra? Até teve aquele filme, Deus Não Está Morto. O filme conta um pouco dessa história, que era de uma ideologia de Nietzsche. E aí é uma defesa, né? Que Deus é real, verdadeiro e subexiste, vamos dizer, né? E essa era a ideia mais principal, ou seja, era uma ideia do humanismo. O que é o humanismo? Ele supervalorizava o humano, o ser humano. Para ele, com o avanço da ciência, a ciência traria respostas, então, que somente a igreja tinha. A transcendência respondia que Deus morreria conforme o avanço da ciência. Então, tudo aquilo que as pessoas não conseguiam explicar, vinha a igreja e trazia, então, dentro de uma teologia, dando resposta. Só que conforme a ciência começou a avançar, o pensamento de Nietzsche, vindo do pensamento humanista, que supervalorizava o ser humano, e também o pensamento iluminista, né, dando mais valor à sabedoria intelectual, falou assim, conforme a ciência, o avanço da ciência for cada vez mais crescendo, Deus vai morrer. Esquece. Ninguém mais vai ter respostas perante as coisas. Quem vai ter a resposta vai ser a ciência, né?
Então, ele dizia assim, que os valores como bravura, força, competição, individualismo, que era no sentido do valor romano, do Império Romano, eles falaram assim que esses valores foram corrompidos pelo cristão. Por quê? Porque o paradoxo da cruz é esse, o paradoxo da autoestima cristã. Feliz é os que choram. Opa, peraí, que paradoxo é esse? Quando o Império Romano, não. Chorar era sinal de fraqueza. Felizes são os pacificadores. Não, que isso? Se uma nação vier contra nós, né? Pacificação era sinal de fraqueza. Então, para Nietzsche, esses valores do Império Romano, como bravura, força, competição, individualismo, eles foram corrompidos pelos cristãos. Vejam bem, ele dizia assim, foram corrompidos. Eles trocaram esse valor por misericórdia, por compaixão, por humildade, ou seja, tudo aquilo que é o paradoxo da cruz, certo? Seriam agora novamente deixados de lado. Então, conforme a ciência crescia, tudo se voltaria agora para o ser humano. E esses sentimentos de fraqueza agora perderia o valor, certo? E é lógico, né? Nesse pensamento de que Deus morreria, lógico que não subsistiu. Mas hoje essa frase, Deus está morto, isso não significa que as pessoas deixaram de crer em Deus. Elas creem, elas acreditam em Deus. Mas Deus não tem relevância na forma e no mundo a quais elas vivem mais. Vocês entenderam? Então, assim, Deus não morreu, vamos dizer assim. Porém, Deus não tem nenhum tipo de relevância, ou seja, não se sobressai no mundo em qual nós vivemos. Por quê? Porque lembra do que nós falamos, que muitas vezes nós departamentalizamos? Olha, isso aqui você trata com o homem lá, é consultório, é consulta, tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Mas, às vezes, nós descartamos o outro lado. E aí nós começamos o quê? Ser influenciado por esse pensamento. A ciência tem a resposta para isso. Deus não tem. Você está entendendo? Então, Deus tem. E nós temos visto aqui que nossa identidade, nosso valor, nossa dignidade, ou seja, a nossa autoestima equilibrada bíblica, nós encontramos na onde? No paradoxo da cruz. Certo? Então, as pessoas não deixaram de crer em Deus, mas Deus não passou a não ter mais relevância em certas coisas na vida das pessoas, e isso até mesmo nos cristãos. O culto é apenas um lugar onde eles vêm domingo, semanalmente, mas não tem relevância durante a semana toda para eles. Certo? E todas as virtudes cristãs que nós citamos acima, então deram lugar para uma busca da autoestima de competitividade. Ou o narcisismo que nós falamos, ou então o egoísmo. Certo? Então a felicidade está onde hoje? Tanto na terapia moderna, ou seja, até mesmo por coaches evangélicos aí que ensinam. A felicidade está em você mesmo. A felicidade está aquilo que você é, aquilo que você adquire, né? Você tem que comer o melhor, e assim se vai, certo? Perceba, não mudou muita coisa. Então, nós sabemos que nós temos valor, sim, mas valor em Deus, que nós somos filhos de Deus. Mas é aquele texto, não pense nada além daquilo que você realmente é. Certo? E aqui, para nós começarmos quem nós somos, nós vimos aqui que nós precisamos voltar aonde? Voltar ao pecado, ao arrependimento, à confissão e o perdão. E aí nós começamos a entender que de fato nós temos valor, mas é esse valor sem pensar além do que nós somos. Bom, então esse vazio que foi deixado pelo sagrado, que causa uma busca de valor e dignidade, é enganosamente suprido pelas criações de novos deuses. Então eu gostaria aqui
de pensar com vocês como hoje algumas pessoas influenciadas pela rede social, pelo meio que vive e tantas outras coisas, como nós podemos criar deuses hoje para nós? Pense, como que nós podemos criar alguns deuses para nós hoje? Mesmo sendo cristão, mesmo sendo frequentante de culto, mesmo sendo membro da igreja Ebenezer, há um perigo de nós criarmos deuses para nós? Sim ou não? Sim ou não? Então, quem poderia citar aí uma forma, por favor, para nós interagirmos? Internet, né? Internet estava falando ontem com uma pessoa. Isso aqui é um perigo. Todas as vezes que nós abrimos isso aqui, automaticamente nós nos comparamos. A gente nunca vai estar bonito o suficiente, a gente nunca vai ter coisa suficiente, a gente nunca vai ter seguidores suficiente, nunca. A gente abriu esse negócio aqui, a competitividade vem automaticamente, certo? Internet, o que mais? Bens materiais. Aí que tá, ó, até o filho ou o esposo. Lembra que nós falamos a busca do outro? Do outro. A gente busca valor e dignidade em coisas ou em outra pessoa. Entendeu? E pode também se tornar um Deus para nós. É. Sim, muito. Ano passado, na escola à noite, pegaram o menino com droga. E aí, antes de comunicar, a polícia chama seu pai para comparecer. O pai foi lá e brigou com o diretor, ameaçou e falou um monte de coisa. Né? Ano passado, o Lueja, um cara que saiu da casa... Como é que chamava lá em Santa... Hã? Casadia. Ele veio para cima de mim. E aí, uma das obrigatoriedades é ele fazer o EJA. Né? E aí ele começou a bater boca com o rapaz dentro da sala e foi para agredir. Eu falei, não, tal. Ele virou para mim. Aí eu fui falar para o diretor depois, porque esse negócio não vai dar certo. Ele falou, rapaz, a gente não tem direito de nada. Falou, vai fazer o quê? Vai abrir reclamação para quem? Entendeu? Então, você percebe como a cultura tem essa influência, né? Até mesmo uma cultura, os pais sim se negam, mas a cultura começou há anos atrás, lá atrás, começar a influenciar nisso, que você não poderia mais corrigir, que você não pode mais não sei o quê, né? Então, você percebe isso, que vai se criando deuses, e aí o pai e a mãe também têm cada um seus deusinhos dentro de casa, né? Então, você vê esse poder da influência de voltar para o homem, o ser humano, o humanista, certo? Então, Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim, ó: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, certo? Então, Deus dá intelectualidade, Deus dá poder ao ser humano intelectual para fazer coisas, certo? Os homens vão lá, pegam essas coisas e começam a adorar.
colocando no lugar do Criador. Então, o que é idolatria? É colocar a outra coisa no lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. E nesse ponto, o desenvolvimento da idolatria do eu, fortemente influenciado, então, pela terapia da autorrealização. Se você está feliz, tudo bem, ok. Você vai ter uma autoestima boa. Se você está feliz, tudo jóia, não tem problema nenhum. O que importa é a sua felicidade. Mesmo que custe a você abrir mão de princípios, abrir mão de valores, abrir mão de casamento, abrir mão de família, abrir mão de tantas coisas. Se você está feliz, se joga de cabeça nisso. Certo? Então é uma reconstrução da autoestima na autorrealização. Quem são, então, esses ídolos dos quais devemos nos proteger? De que forma podemos identificar os ídolos invisíveis do nosso tempo? E aí, tem um livro, né, que o autor aqui cita, e eu fui pesquisar, Ernest Becker, que é um antropólogo cultural, escreveu um livro com o título A Negação da Morte. Ele trabalha a ideia da natureza dos ídolos no mundo de hoje. Quais são os ídolos de hoje? Como são? Como a gente pode identificar eles? E ele diz que a espiritualidade que antes se referia a outra dimensão das coisas, agora é trazida para baixo, ou seja, na terra. Sua realização é aqui na terra. Na terra e recebe a forma de outro humano, ou então outras coisas, certo? E aí nós vemos Paulo, olha o paradoxo aí de novo. Aí nós vemos Paulo dando um conselho que vai na contramão das propostas oferecidas. Até mesmo aí entra, até mesmo a terapia moderna, certo? Por isso que nós falamos aqui semana passada. A gente tem que tomar, assim, uma certa prudência, porque a partir do momento que você está compartilhando a tua vida, as pessoas começam a exercer uma certa influência sobre você, com aquilo que diz, com aquilo que fala. Ela tem uma influência, ela começa a exercer um poder de influência sobre você, certo? Por exemplo, eu já disse aqui, eu acho que uma pessoa, uma certa feita, um casal, já estava largando. Por quê? E aí nós fomos conversando, até que ela disse que a terapeuta dela, não cristã, falou que a melhor forma é se livrando, então, não com essas palavras, lógico, mas se livrar do problema. E o problema era o quê? Era o casamento, mas não tinha nenhum tipo de relacionamento abusivo. Era coisas assim supérfluas, pequenas, que poderiam ser consertadas. Mas por esse poder de influência sobre essa pessoa, ela se viu então tendo a melhor atitude como o quê? Vamos largar. Pessoas cristãs, participam de culto, entram domingo após domingo na igreja, chegando a essa conclusão. E quando vieram me procurar, eu falei assim, vocês me desculpem, mas tipo, eu não sou formado em psicologia, não sou terapeuta, mas eu conheço a Bíblia. Eu faço aconselhamento bíblico. O Evangelho mostra para mim que ele pode restaurar todas as coisas. E pode restaurar seu casamento. Vocês estão dispostos a isso? E hoje está tudo bem, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, nós vemos esse paradoxo da cruz na contramão das propostas oferecidas. É por isso que nós falamos aqui desse perigo de nós tratarmos o ser humano só como corpo físico e não tratarmos o ser humano como espiritual. Tem que ter esse equilíbrio. Então, a proposta do apóstolo Paulo oferecida vai nessa contramão do que Ernest Becker disse, que a espiritualidade que antes se referia a outra dimensão das coisas, agora é trazida para baixo, na terra, e recebe a forma de outro humano e outras coisas. O apóstolo Paulo, ele diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Olha só o paradoxo.
Nós entendemos como autoestima somente aqui na Terra. Ou seja, sucesso, fama, poder, dinheiro, sexo, como é que fala? Dependência, né? Tantas coisas. E aí a gente traz esses valores que a gente conhece teoricamente e aplica para a nossa vida aqui. Espera aí, o que o Evangelho diz? O que a Bíblia diz? E ela diz: onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem então nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E sabe o que me chamou a atenção essa semana lendo esse texto? Espera aí. O apóstolo Paulo falou assim: a sua verdadeira vida. Eu estava pensando, se Paulo fez essa ênfase de uma verdadeira vida, é porque existe uma falsa vida. Que falsa vida é essa? E aí a gente vai remoendo, pensando, e estava aqui, diante dos meus olhos, a falsa vida. Se Paulo está falando de olhar para o alto, onde Cristo está sentando, pensar nas coisas do alto, aí está a verdadeira vida, a falsa vida está aqui, em trazer a espiritualidade ou as coisas para baixo, na terra, os valores da terra, a autoestima segundo o padrão da terra. Então, como que a gente faz para reencontrar a nossa identidade, construir uma autoestima saudável, bíblica? Olhos para o alto, valores do alto, princípios do alto. Aquilo que Nietzsche falou, olha só, largaram a bravura, o individualismo, a competitividade, trocaram por compaixão, misericórdia, né? Humildade. Tudo isso voltará a ser o normal. Não, na verdade é o seguinte: se nós queremos reconstruir essa autoestima bíblica saudável para nós, é justamente isso. É o que Jesus disse sobre o paradoxo da cruz. Felizes são os humildes, felizes são os que choram, felizes são os pacificadores, felizes são os pobres de espírito. Esses são os felizes. E aonde então nós encontramos a verdadeira vida? Com olhos em Cristo, pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto. Você percebe como vai totalmente na contramão? Eu não sei se isso aí toca no seu coração, mas lendo essa semana eu falei, quantas vezes eu me vejo flertando com essas coisas, achando que eu vou ser feliz, achando que eu vou encontrar minha dignidade e valor nessas coisas de reconhecimento. Busca por aprovação, por ser reconhecido, né? E aí a gente se lasca, porque nada disso vai dar sentido à vida das pessoas. Amém? Alguma pergunta? Algum compartilhar? Aham. Já. Nós assistimos, né? Ele é um pregador antigo, lá do século não sei quando, e vem para o futuro, até que vai num cinema, né? É. Uhum. Foi deixado. É. Deus não faz mais relevância no cotidiano da vida da pessoa. Não se aplica mais o princípio. Por que eu não posso roubar? Porque é pecado, ofende Deus primeiro. Por causa de ofende Deus, eu também pratico o mal contra o próximo. E porque eu pratico o mal contra o próximo, eu estou praticando contra mim mesmo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo? Então, assim, Deus não tem mais relevância.
O cara sabe que não pode roubar porque o pai e a mãe ensinou. Ó, não pode roubar. Entendeu? Mas os princípios bíblicos são deixados de lado. Pode falar, Gá. É muito bom esse filme. Quem não assistiu, assista. É legal aquela parte que vão levar ele no cinema, né? Para quem? É. Sim. Essa que é a questão. O outro, seja pessoas ou coisas, vai sempre nos decepcionar. Você está entendendo? Então, essa busca do outro, nós vamos ver aqui. Quem é o verdadeiro outro? O verdadeiro outro é Cristo Jesus. Nós tínhamos um conhecido, ele fazia as coisas, né, na igreja, aniversário do pastor, mas quando ele fazia, ele vinha assim: rapaz, não aguento mais. Nossa, eu assei tanta carne, sabe, para o povo comer aí. Nossa, eu não aguento mais. Nossa, todo ano eu fazia a mesma coisa. No outro ano ele estava lá de novo, entendeu? Fazendo as coisas. Mas o que ele queria? Ele falou assim: ô, meu irmão, obrigado por ter assado carne para nós. Que é legal também o reconhecimento. Falar: ô, obrigado, tal, tal, tal. O que a gente não pode fazer é fazer para ter aprovação e reconhecimento. Nós vamos nos decepcionar. E todas as vezes que ele criava essa expectativa, depois do tempo ele ficava abatido. Por quê? Porque ele criava uma expectativa tão grande de todo mundo chegar nele e não sei o que, entendeu? E não acontecia, né? Então, quando nós colocamos essa busca da autoestima no outro falso, nós nos decepcionamos e frustramos, certo? Vamos lá. O ser humano tem essa tendência em transferir em outro ser humano ou em coisas aquilo que nós deveremos buscar em Deus, certo? Calvino tem uma frase bem conhecida que é: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós já somos tendenciosos a criar ídolos para nós, certo? Nosso coração faz isso. Sendo assim, quando nós vemos esse princípio dos nossos olhos no alto, pensarmos nas coisas do alto, onde está a verdadeira vida, nós começamos a entender, então, que esse outro falso jamais preencherá o vazio que foi deixado pela desobediência e pela negação de Deus. Jamais. O ser humano vai sempre, então, divinizando cada vez mais a si mesmo, ou divinizando o outro ou coisas. Então ele diviniza o cônjuge, e aí ele cria aquela expectativa, sabe? E o dia que o cara não lembra do aniversário do casamento, pronto, lascou, né? Por quê? Porque divinizou tanto ele, criou tanta expectativa, né? Ou então diviniza o trabalho, diviniza a profissão, ideologia política. Nossa, tem tanta gente divinizando a política, fala a verdade, achando que a política vai resolver o problema do mundo. Não vai resolver. Diviniza o sexo, diviniza o dinheiro, diviniza o sucesso. E aí, então, as pessoas passam a acreditar fielmente que qualquer coisa que esteja ao nosso alcance vai preencher esse vazio e a falta de valor que nós sentimos. Agora, todos os projetos e qualquer outra coisa que seja finita não pode atender a nossa expectativa para uma autoestima saudável e equilibrada. Jamais. As pessoas vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar as pessoas. Certo? O carro vai quebrar, o trabalho vai acabar. Todas essas coisas.
Becker, então, ele diz: ninguém e nada pode suportar o peso da divindade. Ninguém. Agora, sabe o que é interessante que eu fui ver? Ernest Becker não é um livro cristão. Aliás, Ernest Becker não era cristão. O cara não é cristão, mas tem esse conhecimento e convicção que somente Deus pode preencher o vazio humano e oferecer significado de vida. É impressionante, não é? Fala a verdade. Se as coisas ou outra pessoa passa a ser o nosso tudo, qual é o seu tudo? O meu tudo é a minha profissão, é o meu trabalho, é a minha família. Qual é o seu tudo? Só que quando esse tudo falha, qualquer erro, qualquer deficiência que há nele, isso será uma ameaça. Então, se o tudo da pessoa é o dinheiro e a bolsa de valor começa a cair, o cara entra em desespero. Se o tudo da pessoa é o cônjuge, é o marido, a esposa, quando ele sentir que essa pessoa não ama mais, ele vai entrar em desespero. Se o outro da pessoa é a fama, quando ele começar a perder a fama, vai entrar em desespero. Se for a sua profissão, ele jamais poderá ser mandado embora. Porque o dia que ele for mandado embora, ele entra em depressão profunda. Você percebe como as nossas interpretações das coisas, criando deuses falsos para nós, começam a afetar a nossa emoção, os nossos sentimentos? Por quê? Porque nós começamos a divinizar as coisas. Quando, na verdade, os nossos pensamentos, os nossos olhos deveriam estar no alto. O grande problema da idolatria é esse: dar significado à própria existência. Quando temos que lidar com a nossa imperfeição, temos que encarar as nossas frustrações e desilusões. E esse talvez seja o grande problema. As pessoas não estão sendo preparadas para lidar com frustrações e decepções. Não dá. Não sei se vocês viram um vídeo aí que viralizou, que o cara bateu no carro de um rapazinho novo. Um senhor bateu no carro, um carro novo. O cara marmanjo, devia ter uns 23 anos, fazendo birra no chão. Mas chorava de birra. Você viu, Marluz? Que é aquilo? Aí, ó, você tá vendo? Hã? Ele é ator? Você viu? E aí, essa semana eu vi outro desse. Eu não sei o que era lá, um cara marmanjo lá, que na fila lá do aeroporto lá, e aí falaram que o voo ia atrasar, e você vai fazer o quê? Você vai pegar um avião com a unha e descer ele para baixo? O cara começou a fazer birra. Rapaz novo, de 20 e poucos anos. Então, a geração não está sendo preparada para lidar com decepções e frustrações. E a vida é essa, é dura. Eu sempre falo para o Arthur, eu falo assim: professor, é cheio de lição e não sei o que tem, não sei. Eu falo, filho, é a vida, vai logo, enfia a cara no livro aí e vai fazer. O que você falou? Aí ele vai e faz. Entendeu? A vida é assim. Ela não dá moleza, não. O problema hoje é que as pessoas não estão preparando mais as pessoas para lidar com frustrações e decepções. E aí começa o quê? A afetar, porque a minha divinização é que tudo ia dar certo. A minha divinização, falaram para mim que não ia sofrer desse jeito. Né? Que eu ia ter um bom estudo, uma boa carreira, e eu estava feito pro resto da vida. E o dia que ele é mandado embora, pronto, acabou tudo. Então, o grande problema da idolatria é esse: dar significado à própria existência quando temos que lidar com a nossa imperfeição. Temos que encarar as nossas frustrações e desilusões, pois, na verdade, nós queremos impressionar os outros. Eu não sei se vocês conhecem ou já lidaram com pessoas que talvez você vai conversar com a pessoa, atender a pessoa,
a pessoa ela fala umas 30 vezes para você. Ah, eu tenho isso. Mas sempre do lado negativo. Eu tenho isso. Eu tenho isso. E as pessoas vão criando porta de subterfúgio para não lidar com suas frustrações e emoções. Ah, eu tenho crise de ansiedade. Tudo bem, pode ter. Mas até quando você vai ficar falando isso, que isso vai parar a sua vida, sua forma de viver? Ah, eu tenho não sei o quê. Tem gente que se você falar, nossa, eu estou com essa unha machucada, cara, essa unha não é nada, a minha mão como está inteira arrebentada. Ela tem sempre algo a mais de forma negativa. Quando essa pessoa deveria ser preparada, então, para lidar com esse tipo de dores, frustrações. Opa, eu tenho isso. Mas espera aí, como que eu faço para saber lidar com todas essas coisas? Para reconstruir, então, essa autoestima que está faltando. Né? Então, na verdade, o que nós queremos, às vezes, é buscar subterfúgio para não abrirmos mãos desses deuses falsos, entendeu? Que é onde a gente recorre, que na verdade é na conta do banco, é em todos os lugares. E Deus não é mais relevante para todas as áreas da nossa vida, né? Nós queremos, ele diz aqui o autor, que nós queremos, muitas vezes, na maioria das vezes, o que nós queremos de verdade é impressionar os outros com essas outras coisas. Ou seja, nós queremos, lembra que nós falamos na primeira aula, eu tenho medo de dizer quem eu sou, porque se eu dizer quem eu sou, talvez vocês não irão gostar, que é o que aquele sacerdote jesuíta fala naquele livro, medo de dizer quem eu sou. E aí uma das respostas é essa, eu tenho medo de dizer quem eu sou, porque se vocês souberem quem eu sou, talvez vocês não me aceitarão mais. As pessoas buscam essa aceitação. E aí Becker faz uma pergunta, o que é que nós queremos em um ídolo? O que é que nós queremos quando elevamos alguém ou coisas na posição de Deus? E ele responde, nós queremos redenção, nada menos que isso. Queremos que nos livrem dos nossos defeitos. Ou seja, se eu preciso ser aceito, o que a cultura diz que eu tenho que ter para mim ser aceito pelos outros? Queremos que nos dê valor. Se eu preciso ter valor, o que eu preciso ter hoje no mundo para alguém olhar e falar para mim, olha, esse cara tem valor, hein? Queremos que nos dê dignidade. O que eu preciso ter para que as pessoas falem, nossa, que cara digno. Queremos não nos sentir como um nada. Queremos ser aceitos. Eu estava pensando assim, que eu tenho um amigo que sempre brinca comigo e fala assim, pô, nós não somos esse pastor de sucesso, né? Só assim, pastor de sucesso. Ele sempre diz isso, brincando. E aí nós estávamos falando, e aí nós estávamos comentando, você já pensou como Paulo seria reconhecido hoje? Como será que dariam um nome a ele? Será que veriam todas essas coisas nele? Lógico, comparável ao pastor de sucesso hoje da internet? Será que iriam falar, pô, mas Paulo foi preso, aquele pastor lá, meu? Ô, Paulo foi apedrejado, aquele pastor lá foi apedrejado. Pô. Será que iriam falar assim, não, eu vou seguir esse pastor aí. Eu vou seguir ele no Instagram. Está entendendo como é totalmente diferente a visão bíblica do padrão do mundo? O padrão do mundo é diferente do que do padrão de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque diariamente nós somos tentados, todos nós, irmãos, nós somos tentados a nos render a esse padrão. Entendeu? Eu abro o Instagram, vejo o pastor lá. Até a Gra me mandou um vídeo hoje, uma igreja lá batizando 2.000 e poucas pessoas. Sabe? Aí amigo meu perguntou assim, rapaz, eu fico imaginando o curso de batismo, como que o pastor deu aí para 2.000 e poucas pessoas, né?
E aí batizando lá hoje, 2.000 e poucas pessoas. Aí você abre o Instagram, você fala, rapaz, só Deus, porque na nossa igreja está difícil, né, de batizar. E aí leva o que isso daí? Leva a comparação. E a comparação mexe com a minha autoestima. Pronto, o problema sou eu, pô. Então vamos resolver esse problema? Quer saber? Melhor dar para alguém que sabe fazer. Vou seguir outra carreira. Vou fazer outra coisa da minha vida. Por quê? Porque o padrão de sucesso é esse padrão aí. Né? Então, nós somos tentados. E assim como eu, você é tentado também.